Gente, então mais uma vez muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos alguns visitantes aqui, então sejam bem-vindos, os visitantes, né? Hoje eu queria só falar porque essa aula de hoje faz parte de um curso, né? Aqueles que estão aqui pela primeira vez, não é exatamente uma palestra, é o nosso 9º encontro, e o tema de hoje nós falaremos sobre vida no mundo espiritual. Então, é algo interessante, porque eu gosto sempre de começar fazendo uma pergunta para vocês, né? É algo que não tem como a gente evitar, não tem como correr disso, né? Um dia, cada um de nós, que esse dia demore muito, né? Que tenha ainda muito tempo, mas um dia todo mundo vai desencarnar. Não tem como correr disso, né? Aí aquelas pessoas dizem assim, morreu. O corpo morre, né? O corpo morre. Mas nós, espíritos, desencarnamos. E aí vem aquela pergunta, e aí, desencarnei, e agora? Né? O que vai acontecer? Para onde eu vou? Né? Será que eu vou encontrar minha tia? Porque às vezes as pessoas, né? Será que eu vou encontrar minha tia, meu parente? Né? O que será que vai acontecer? Então, o propósito dessa manhã é discutirmos sobre isso, sobre a constituição desse mundo, né? Dessa instância espiritual, que é matéria, será? Né? Porque a gente fala, isso aqui é matéria, né? Isso aqui é matéria. E a vida espiritual, será que é matéria também? Então, vamos falar sobre isso, combinado? Então, aquele acordo de sempre, desconstruindo o que a Alessandra acabou de falar, né? Que é a minha primeira vez aqui, não é exatamente uma verdade, então aquele acordo de sempre, né, de dizer o seguinte, tenham dúvida, levantem o braço, não fiquem aí achando, essa dúvida é bobinha, não vou perguntar não, nada disso, perguntem, né, prometo que eu soube que vocês gostam mais da aula da Alessandra do que da minha, mas tudo bem, eu não vou me aborrecer com isso não, mas vou me empenhar, para fazer igual que ela faz, então pergunta impossível, né? É uma maravilha de modéstia, né? Puxou o marido, deve ser. Ele está falando isso porque o pessoal falou assim, eu disse não, é do marido. O pessoal fez assim. Que pena, né? Pois vamos para o que interessa então. 9º encontro. Vamos lembrar aqui, até agora o que a gente já viu, né? Primeira aula falamos sobre o que mesmo? Só para a gente entrar no clima, falamos sobre o quê? O que é o Espiritismo. Na segunda aula falamos sobre Deus. A terceira? Espírito, né? Não, a terceira Espírito. Aí a quarta, evolução. Aí a quinta, libertação, né? Aí a sexta, a sétima e a oitava, reencarnação. Então a gente já viu um bocado de coisa até aqui, né? E hoje houve um enfoque, vamos dizer assim, né? Um viés um pouco mais pendente para o desenvolvimento do espírito, não foi isso? Hoje a gente vai ter um olhar um pouco mais aprofundado no desenvolvimento, no desdobramento, eu gosto de dizer, nas dinamizações do fluido espiritual. Porque se a gente vai entender do que é feito, do que é formado, as cidades espirituais, as instâncias onde, né, estaremos quando desencarnarmos, ninguém precisa ficar com pressa não, porque a gente vai ver coisas maravilhosas aqui, belas e tal, aí a gente fica, nossa, quero ver logo isso. Não fiquem, vamos deixar o curso natural. Mas saberemos o que encontrar, né, quando chegarmos lá. Não tem como fugir disso. Bom, mas para que a gente fale sobre todas essas coisas, eu acho que o meu negocinho aqui não está passando, não. Está desligado? Eu acho que é o obsessor, aquele obsessor de eletrônica. Foi você que passou aí ou fui eu aqui, Rodrigo? Aqui, pronto, já tenho o poder novamente. Para a gente falar sobre tudo isso que conversamos agora, nós teremos alguns objetivos, né? Passaremos por alguns objetivos buscando alcançá-los. O primeiro deles, o principal, né, vai ser a percepção de que os espíritos, quando desencarnados, têm uma vida social, espiritual, de acordo com os seus níveis de evolução. Sabe, eu já ouvi umas pessoas dizendo assim que quando alguém
morre, né, quando alguém desencarna, aí diz assim, descanse em paz. Já ouviram isso? O que vocês acham? Será que é... A senhora mesmo fala? Talvez a gente mude isso hoje. Porque essa ideia, né, de que quando chega ao limite da possibilidade de vida no corpo físico, nós, espíritos, daí a palavra desencarnamos, né? Saímos da carne e vamos a uma instância, um locus espiritual, e não é um locus de descanso. A gente vai continuar tendo a vida que tínhamos, né? Com algumas características. Então, é sobre isso. Não tem mais aquela ideia de que descanse em paz. Não é bem assim. Até em Nosso Lar? Antes de assistir Nosso Lar. Perfeito, né? Lá tem uma visão, eu adoro esse filme, é fantástica, né? Sobre trabalho, né? Sobre a vida social, né? Que continua, não encerra aí. Bom, temos ainda alguns outros objetivos, né? Entender as variações do fluido cósmico universal, foi o que eu falei. Então, a gente deu um certo enfoque até às aulas de reencarnação a respeito do princípio criado por Deus, que se desenvolveu na matéria, né? no princípio material, que foi o princípio espiritual. Então, ele se tornou espírito, aí a gente viu a evolução do espírito, a gente viu como é que ele reencarna, né? Falou sobre tudo isso. Hoje a gente vai dar um foco no fluido cósmico, né? O que de fato é isso e como se dinamiza no universo. Também a percepção das diferentes situações em que vivem os espíritos, bem como os diferentes modelos de organizações astrais. Então, aquela pergunta que não quer calar, né? Vou encontrar os meus parentes queridos? Talvez, né? Vamos ver como é que a gente está da nossa vibração para que a gente possa estar num local que seja compatível vibratoriamente com essas pessoas. Olha, antes da minha mãe desencarnar, eu brincava muito, eu tinha uma coisa muito com minha mãe, né? E aí um dia eu conversando com ela, eu falei, minha mãe, eu tenho curiosidade em saber se quem desencarna, eu não falei essa palavra, eu falei morre, que eu não tinha ainda essa... Tá mudando agora, né? Essa evolução. Então, minha mãe, quando se você for primeiro que eu, vamos fazer um acordo? Você vem me dizer se a gente encontra as pessoas... Ela, vamos, porque seu pai fez esse trato comigo até hoje, não voltou. Eu tenho essa dúvida também. Eu fiz esse trato com ela também. Se eu for primeiro, eu venho para puxar o pé dela. Ela não quer. Besteira, né? Disse que não quer, não, que eu venha. Brincadeira, gente. Bom, passaremos ainda por outros objetivos. Entender as missões e ocupações dos espíritos, né? Variam de acordo com os seus níveis de evolução. Lembram, agora eu vou ter que denunciar uma particularidade, né? A minha idade. Pois não. Não é uma questão de permissão, a gente vai desenrolar um pouco mais sobre isso. É uma questão de vibração, vamos dizer assim. Então, você está falando sobre a sua mãe, né? Se a sua mãe, né, estiver numa vibração que você alcançar essa vibração, se encontrarão. Mas, por exemplo, André Luiz, vamos pegar o exemplo, você falou do filme, né? André Luiz, na história do filme, né, aquele personagem era um médico, atendia pessoas, salvava vidas, etc. A mãe dele era uma pessoa boníssima, era uma pessoa que fazia caridade, era uma pessoa que tinha um amor à humanidade incrível. Quando a mãe desencarnou, ela foi para uma instância espiritual elevada. Quando André Luiz desencarnou, ele teve uma âncora que atrasou um pouquinho ele, que era a culpa dele, né? Porque por mais que ele, um médico, entendia sobre as questões da vida na matéria, né? Ele era um bom vivant, bebia muito, fumava, e ele morreu de uma doença decorrente dos vícios dele. A culpa fez com que ele fosse lá para um lugar que a gente chama de umbral. É uma vibração muito próxima da vibração da matéria, diferente da mãe. Não se encontraram. Ele ficou de longe com ela. A mãe
dentro da sutilidade, né, da vibração dela, conseguia acompanhá-lo. Ela estava próximo dele, mas ele não percebia. Ele só foi conseguir perceber a mãe muito tempo depois, quando, já na cidade do nosso lar, depois que ele saiu do umbral, aí a mãe, o ministro um dia promoveu o encontro dos dois. A mãe veio visitá-lo e ele pôde percebê-la. Então, enfim, claro, essa é a história do filme, que o livro traz de uma forma muito parecida, mas é o que a gente precisa pensar. Tenho as características vibracionais dessa pessoa que eu desejo encontrar? Tenho. Beleza, vão se encontrar. Não tenho, não vão se encontrar. Então, não dá para a gente, sem ter conhecimento, eu também desejo isso. Então, sem ter conhecimento destas questões, a gente não pode fazer uma afirmação. Sua mãe vai estar te esperando, seu pai vai estar te esperando. Não podemos afirmar, a gente tem que entender todo o contexto, certo? Acho que já até antecipei alguns slides aí com essa resposta, mas a gente vai seguindo e vamos entendendo um pouco cada vez mais. Mas eu ia dizer que eu ia denunciar um pouco a minha idade, porque, talvez, os que são jovens há tanto tempo quanto eu, vão lembrar de uma novela, porque agora tem aquele negócio, vale a pena ver de novo, então muita gente viu nisso. Mas tinha uma novela chamada A Viagem, né? E naquela novela as pessoas que desencarnavam iam para um lugar espiritual que me incomodava um pouco, né? Porque era uma grama verdinha, coelhinhos saltitando, era uma maravilha, som de harpa. Eu falei assim, nossa, eu não sei se eu quero ir para esse céu aí, porque deve ser chato, né? Pô, não tem lá um pagode, né? Não tem um churrasco? Meu Deus, que falta de perfeição nesse mundo, não ter churrasco. Então, eu me incomodava com aquilo, né? Mas era uma novela, era algo que era feito só para a gente ter uma ideia de que a vida continua, né? Que não cessa na temporalidade da matéria, que quando o corpo morre, o espírito... O Ghost também, né? Tem umas coisas interessantes, mas até o Ghost era mais animadinho, né? O cara ficou lá correndo atrás do bandido e tal, era uma coisa mais animada. Aquele negócio me chateava, era aquela coisa de grama verdinha, som de harpa, coelhinho saltitando, e aí? Você fica ali fazendo o quê, né? Não tem ação, emoção, adrenalina, não tem... Então aquilo me incomodava. Bom, mas não tinha esse propósito de retratar tecnicamente a vida espiritual. Tinha lá umas cenas, era os caras Alexandre, né? Aquele cara que era meio brabinho, né? Ele ia lá, rosnava lá, dentes, aquelas coisas, né? Meio de terror. Aí aquilo até mostrava um pouco mais do que uma realidade que a gente chama, né? Que é o umbral. Então se aproximava. Mas aquele céu tranquilo me incomodava. A gente vai hoje entender, né, quando diz ali, das missões e ocupações dos espíritos, que a gente não está fadado a ficar ali contando coelhinho saltitante num jardim gramadinho, nada disso. A gente vai ter a vida que a gente tem aqui, né? Aliás, se alguém deseja que seja diferente, comece a mudar agora, porque a morte do corpo físico, não tem um condão, aquela varinha mágica, né, de transformação das pessoas, né? Seremos o que somos. E as transformações necessárias, a gente precisa buscá-las agora, porque lá a gente pode continuar se transformando, mas não é um toque mágico. Desencarnou, se transformou. É errado. Desculpem, a garganta já está falhando, mas vamos seguir. Bom, outro objetivo, perceber que os espíritos se organizam em cidades. A gente tem o hábito de falar colônias, né? Mas não existem mais colônias, são cidades, né? Porque assim como eu vim morar aqui em Salvador há 22 anos atrás, a Paralela era uma via no meio de mato de um lado e mato do outro. Olha que maravilha está agora, né? Super metrô, edifícios fantásticos ali. O caminho do aeroporto você tinha que passar ali pela Paralela com mato de todos os lados. Então, olha como já mudou em 20 anos. Imagina na vida espiritual, como é que as coisas também não mudaram. Então, muito da nossa literatura que fala de colônias espirituais, hoje a gente vai entender que não são mais colônias, são cidades. Por isso, esse destaque nessa palavra ali. E que continuam a sua individualidade no mundo espiritual. Bom,
Aí, aquela pergunta que não quer calar. Afinal, quando desencarnamos, né? Para onde vamos? O que vocês acham? Quem me ajuda aí? Enquanto vocês fazem a pergunta, eu vou beber um golinho d'água aqui. Aqui, Vini, só uma pergunta aqui. Aqui, ó. Bom dia. Tá, acho que está desligado, não? Rodrigo, dá um gás aí nesse microfone, no verdinho. Pronto, Vinícius, pronto? Não? Então deixa eu chegar com o meu aqui. Bom dia. Teste. Eu acho que a gente vai para onde a gente precisa, né? De acordo com o nível de evolução que a gente está, com a nossa vibração, como você falou. Perfeito. Quem mais? Quem concorda? Olha, eu criando a discórdia. Quem não concorda? Quem concorda? Quem quer complementar, ampliar? Quem mais acha? Hã? Ah, curiosidade de saber. Eu também, mas eu estou segurando a minha curiosidade, porque a gente só vai ter certeza mesmo quando for, né? Então, eu estou segurando a curiosidade para não ser rápido demais, né? Hã? Levantou o braço? Não? Fez assim, eu já acho que quer falar. Bom, então, ó, olha a resposta dessa pergunta aqui, ó. O espírito será atraído vibratoriamente para regiões astrais com que se afiniza moralmente. Então, é claro que, de certa forma, dentro daquilo que a gente precisa, necessita. Mas o importante é que não é para onde queremos ir, né? É para onde você terá condição de ir. E aí, por isso, né, que eu tô dizendo, é preciso que, se a gente hoje não está gostando de alguma coisa que está recebendo da vida, né, se tem algo que nos incomoda, mude o que está fazendo, porque você vai mudar o que está fazendo para que você tenha uma resposta diferente, né, melhor, se você muda para melhor. Mas se a gente continua fazendo a mesma coisa, você continuará tendo o mesmo resultado. E quando passar por essa transição, que a gente chama de morte aqui, o que vai acontecer? Você vai continuar tendo as mesmas coisas, porque ninguém, essa história é antiga, né? Mas meus filhos não estão aqui para me criticar, para dizer, pai, você vai contar essa história de novo? Mas é um público novo, né? Outros alunos, então eu posso contar de novo. Mas quando eu era jovem há pouco tempo, eu tinha um amigo, Fábio e o André, os dois irmãos, e o pai deles, a gente ficava brincando na rua, que naquela época a gente brincava na rua, né? Criança brincava na rua. E a gente brincava na rua, mas quando dava 8 horas da noite, eles tinham que ir para casa. E era mais ou menos a hora que o pai deles chegava. Então, a nossa turminha já até avisava. Quando via o pai do Fábio chegando, a gente já falava, olha, corre que seu pai está chegando. E ele corria mesmo e subia, porque se o pai chegasse e ele estivesse na rua, ele já chegava já dando escatiripapo nos dois, para eles subirem. E pior, se ele pegasse eles ali, quando subisse, a mãe sempre vem em defesa, né? Não, fui eu que deixei. Sobrava para ela também. Ele era assim. E a gente ficava com muita raiva disso, né? Meu amigo, né? Poxa, o pai dele chegava, a gente não estava fazendo nada demais, estava brincando na rua e o pai chegava batendo neles. Me incomodava muito. Aí, um dia, né, curva ABC da vida, o pai do Fábio desencarnou. E aí o que me incomodou mais ainda é que todas as pessoas falavam, nossa, um bom homem, que Deus o tenha num bom lugar. Eu ficava, olha que eu não entendia nada de espiritismo, né? Mas eu ficava com tanta raiva daquilo. Que bom homem nada, ele batia no meu amigo, né? Que bom homem nada e tal. Eu era criança, né? Você vê como é que era nervosinho, né? E então, quer dizer, eu trago essa história porque não é porque ele era violento. Ele era um cara violento, ele batia nos filhos, ele batia na mulher. Então, desencarnou, o que vocês acham? Ele vai ficar lá naquele céu que a gente viu da novela, né? Aquele graminha verdinha, coelhinho saltitando. Ele vai ficar no lugar onde os violentos estão, né? Que as pessoas que têm a mesma vibração dele. Então, eu
mudei, né, o meu entendimento sobre essa fala. Deus o terá num bom lugar, Deus o terá num lugar adequado a ele, né, a vibração dele, esse é o lugar que ele vai. Enfim, se a gente não deseja, né, irmos para lugares que nós não queremos, a gente precisa mudar agora, porque é isso que vai fazer com que a gente mude a nossa vibração. Esperar a pergunta para a gente avançar. No caso das pessoas, por exemplo, irmã Dulce, ela só fez o bem, né? O tempo todo. Por que ela teve que passar por todo aquele sofrimento para desencarnar? É isso que eu não entendo também. Quando as pessoas são tão boas, né? Por que essa aprovação? Então, eu não gosto muito de usar o termo missão, porque dá a conotação de uma programação muito fechadinha, muito bem definida, né? Olha, a sua vida será dessa forma e você não vai mudar absolutamente nada do que está previsto a acontecer. Não é assim. As coisas têm mais ou menos um caminho e esse caminho tem probabilidades de que ocorram de uma forma ou de outra forma. Agora, o que está na essência da pessoa, por mais que você tenha dentro desse caminho pedras que te façam, né, provar que você de fato tem a sua essência boa, de desejo do amor a todos, da caridade, então isso não importa, porque a pessoa vai passar por tudo aquilo e vai continuar tendo a sua essência boa do amor. Então, irmã Dulce. E quantos outros, né? Vamos falar de Mahatma Gandhi, né? O cara libertou uma nação com a não violência. Entravam na fila para apanhar, né? E está lá. Então, isso é da essência da pessoa. A trajetória, muitas vezes, não quero dizer que isso seja uma regra, mas muitas vezes vem para provar mesmo que aquela pessoa... Porque se fosse comigo, eu ia logo mostrar as garras, eu ia logo, opa, me bateu, toma lá. Né? Não sou irmã Dulce, então... Tem a ver com a trajetória dela, as vidas passadas tem a ver com a trajetória dela, ela se tornou aquela pessoa ao longo, né, de tantas vidas, da sua própria evolução. Então, tem a ver nesse sentido. Bom, talvez uma outra pessoa, no lugar dela, não se mostrasse dessa forma, ia rapidamente mostrar suas garras, né? Então, por isso, ela é uma pessoa boa. E agora a Igreja Católica considera uma pessoa santa, né? Pois não. Bom dia. Bom dia. Eu queria saber, tenho curiosidade em saber exatamente o que é que determina qual tipo de vibração que aquele indivíduo teve em vida é que vai determinar o lugar espiritual que ele vai ficar. Por exemplo, existem muitas pessoas que são de um jeito durante toda a vida e, no final da vida, se arrependem. E, quando eu falo de arrependimento, eu digo um verdadeiro arrependimento de tudo que fez. Pode ter sido uma pessoa violenta que, ao longo da vida, ao longo de 50 anos de vida, teve uma característica muito violenta, mas, nos 10, 15, 20 últimos anos, se arrependeu e mudou totalmente a vibração dela. Então, o lugar que ela vai é determinado por esses 10 últimos anos de vida ou pelos 50 anos de trajetória que ela teve? Então, boa a sua pergunta. Eu só quero fazer um esclarecimento pessoal. Eu, particularmente, não acredito em arrependimento, da forma com que com que a palavra é dita no senso comum. Porque se o arrependimento vem seguido de uma mudança, de uma transformação, legal. Se não vem, porque às vezes você faz uma ação, se arrepende naquele momento daquilo, mas você continua fazendo as coisas que você fazia. Não foi seguido de mudança. Houve um arrependimento momentâneo. Esse não vai mudar nada. Agora, dentro do seu relato, 20 últimos anos a pessoa se arrependeu, mas se transformou. Legal, essa é a vibração dela. Então, essa é a vibração que vai levá-la para um local adequado com essa nova vibração. Mesmo que seja nos últimos minutos da vida, se houve uma mudança pessoal, porque, vamos lá para aquele caso, né? Jesus estava na cruz com
um ladrão, e naquele minuto do arrependimento do ladrão, ele diz para Jesus, do arrependimento dele, da vontade de ser diferente, Jesus disse, ainda hoje você estará comigo, né? Então, claro, a gente está falando de Jesus, mas ele conseguia ver dentro da pessoa. Se aquele arrependimento dele fosse da boca para fora, não ia adiantar nada, a vibração dele ia ser a do ladrão. Mas se aquilo promoveu nele uma mudança verdadeira, pronto, e essa é a vibração que vai fazer com que ele seja atraído para a instância espiritual. E olha que Jesus falou, você vai estar do meu lado, quer dizer, tinha que ser um lugar, a vibração do cara tinha que ser muito boa mesmo, para estar do lado de Jesus. Então, esse é o fato. Arrependimento com transformação, beleza, a vibração é a da transformação. Arrependimento sem transformação continua prevalecendo o que ele era antes, né? Ok? Não. Não. Eu nem comi bolo para ficar andando tanto. Deveria ter comido, né? É porque, assim, entendi toda a explicação, mas, no meu modo de pensar, talvez um modo de pensar pouco evoluído e ainda um pouco punitivista, me parece um tanto quanto injusto, porque houve, por exemplo, no caso do nazismo, nazistas mataram de forma atroz muitas pessoas, né? Torturaram muitas pessoas. No entanto, alguns de fato se arrependeram nos últimos anos de vida. Certo. Eu digo, podemos pensar hipoteticamente em um determinado indivíduo que se arrependeu lá no último ano da vida dele e um arrependimento que realmente gerou uma transformação. No entanto, tudo que ele fez, todas as consequências do ato dele não irão reverberar ao desencarnar? É nisso que eu... Então, aluno avançado é difícil, né? Aliás, devia ser proibido fazer pergunta difícil aqui. Porque... Você... Piorar ainda para o expositor responder? Não. Aqui, ó, ela quer piorar a pergunta ainda aqui. Deixa o microfone chegar. Você me disse se eu estou certa ou se eu estou errada. A gente vai para aí, é só porque está na mesma pergunta aqui. Tá, então, o que eu acho, eu sempre acho, viu? Você me corrija, por favor. Talvez, nesse caso, né, eu não sei como vai ser a vida espiritual dessa pessoa em questão, como ela, né, dessa hipótese aqui. Mas, na minha cabeça, eu acho que certamente nas próximas encarnações ele vai ter que resgatar essas coisas, né, esses atos cometidos nessa vida, né? Muito provavelmente ele vai vir numa situação de resgate dessas faltas. Eu penso agora assim, a parte espiritual eu não sei dizer não, assim, não então, sei como vamos é que piorar fica, isso, não. ou não. Mas vamos lá, depois a gente vai voltar para cá. Bom dia. Bom dia. Eu ouvi sempre, por parte das religiões evangélicas, que a morte seria o preço pelo pecado. Então, morreu é como se tivesse pago tudo que tinha de pecado aqui nessa terra. Então, eu sempre fiquei com uma dúvida quanto a isso. Achei muito óbvio e muito assim, atravessou e acabou e pagou tudo. Bom, aí também tem a ver com a pergunta dela, de certa forma. E uma outra, aí já é uma dúvida já atual. Bom, se eu sei que ainda aqui neste plano, nós estamos onde precisamos estar. Então, não é à toa, porque é o que eu penso. Não sei se é verdade, mas cada um está onde precisa estar. E no plano espiritual, aí você falou assim, não, o violento vai ficar junto com os violentos. Qual seria a vantagem de estar todos os violentos ali juntos, todo mundo com aquela mesma vibração, com aquele mesmo, sei lá, com aquela mesma postura, e aí vai ser difícil de lidar com esse povo, né? Perfeito. Então vamos arredondar tudo isso agora, mas eu acho que devia ser proibido fazer pergunta difícil assim. O Adenauer fala que é o seguinte, que o inferno foi feito para quem faz perguntas desse tipo.
que é para deixar o expositor tremendo para dar resposta. Não se arrependa, não. Mude. Não se arrependa. Estou brincando, gente. O fato é o seguinte, eu vou apimentar ainda mais essa discussão, porque a Sheila tem razão, o que complementa a sua ideia de injustiça, quer dizer, o seu pensamento de injustiça, de certa forma, vendo dessa maneira que você está vendo, nos parece injusto, também pensaria assim. Mas o fato é que, por mais que a pessoa tenha cometido as atrocidades que cometeram, você olhando, o seu olhar humano, o seu olhar da sociedade, da vida material, foi uma atrocidade, pessoas morreram. Agora, vamos mudar esse olhar com o espírito. Para o espírito, não há prejuízos, há aprendizado. Por mais que aquela situação seja atroz para os nossos olhos, né, da vida humana, isso dentro do contexto da sociedade, o nazismo foi uma coisa horrível, você pegou pesado logo num ponto muito crítico. Horrível, não tem o que se falar sobre isso. Mas para o espírito não há prejuízos. Ele morreu numa câmara de gás, ele vai aprender a respeito disso, algo virá de aprendizado para ele, terá consequências na outra vida, o que sofreu a violência e o que fez a violência, terão consequências numa outra vida? Sim, terão. A continuidade, porque o espírito não acaba. Então aquilo foi um momento de aprendizado. Pode ter sido doloroso, foi, mas a gente não aprende pelo amor ou pela dor, ela faz parte do aprendizado para o espírito. Então, quer dizer, olhando, concordo que parece ser injusto, mas se houve se houve uma transformação verdadeira do espírito, ele de fato mudou, ele não faria mais aquilo. Eu digo para os meus obsessores, né, quando percebo alguns, olha, se eu te fiz algum mal no passado, foi o que eu pude fazer naquela época, hoje eu não faria. Então, de novo, já que a gente falou de Adenauer, né, o Adenauer é mais corajoso. Ele diz assim, hoje, quando ele percebe um obsessor, ele fala, ande comigo, vamos junto. Você vai ver o que eu faço hoje. Se eu te fiz algum mal no passado, foi o que eu fiz no passado. Hoje eu não faço mais, eu me transformei. Eu não sou tão corajoso assim de chamar o obsessor para ficar comigo, né? Então, mas eu digo, olha, eu mudei, hoje eu não faria a mesma coisa, né? Se você quiser acreditar, tudo bem, mas eu mudei, não faço mais. Então, a transformação é a chave de mudança disso, e a vibração é, de fato, o que vai fazer com que ele esteja na outra instância. Mas, piorando a situação, essa consequência na outra vida pode acontecer ou não. Sabe por quê? Porque há um condicionamento psíquico. Aí eu vou pegar, me perdoe, eu não consigo ver seu crachá aqui com o seu nome. Silvia? Silvia. Então, Silvia, você mencionou que você sempre ouviu dentro do protestantismo que quando morreu, acabou. Para essas pessoas que professam a religião protestante, morreu, acabou. Sabe por quê? Porque vai haver um condicionamento psíquico dentro daquilo que ela aprendeu, dentro daquilo que ela se desenvolveu. Então, para ela, morreu, acabou. Ela não vai levar culpa de nada. Agora, acabou a vida? Claro que não, porque aí não importa se é protestante, se é católico, se é espírita, se é muçulmano, ou se é espírito. Então, você vai continuar a vida e você vai reencarnar também, o que, dentro da filosofia religiosa protestante, não é algo admitido, né? Então, ela vai encontrar uma nova realidade, mas ela não vai trazer a culpa. Então, muito provavelmente, ela não terá uma nova encarnação com consequências daquilo que ela trouxe, porque isso é um protocolo. Se eu tenho o protocolo mental de causalidade, aquilo que eu fiz, vou ter que pagar, de fato vai acontecer, é verdadeiro, é um protocolo, e a maioria de nós utiliza esse protocolo. Agora, se eu utilizo um outro protocolo mental, psíquico, de que eu fiz o que era possível, eu fiz o melhor que eu pude fazer, e não faria mais agora, eu não tenho que passar por consequências de um novo aprendizado, uma vez que eu já aprendi e não vou precisar pagar, entre aspas, né, aquilo que eu fiz de errado no passado.
Então, não teria consequências se essa pessoa utiliza esse outro protocolo de ver a vida, né? de forma de ver a vida. Claro isso, piorou? É porque a gente vai falar sobre... Eu falei que era aluno avançado, era brincadeira, não vai para o inferno, não. É porque, normalmente, essas discussões a gente vai ter em outros ciclos mais aprofundados, né? Aqui a turma está trazendo tudo isso logo no primeiro ciclo. E o Rodrigo deve estar desesperado lá que você não sai desse. Não sai desse slide. Tem 48 slides para passar. Vocês sabem, o Rodrigo fica no nosso pé, cara. Pois não. Bom dia. Surgiu uma dúvida. Ainda é possível evoluir e aprender no mundo espiritual? Sim, E eu evolução. pergunto isso porque no filme Nosso Lar, André Luiz começa no umbral, ele vai subindo de nível, né? Perfeitamente. E o que a pessoa faz, o que esse espírito faz no mundo espiritual, também é levado em consideração na próxima reencarnação? Se ele Sim. fizer bons atos ruins, isso é levado em consideração. A evolução é contínua, ela não cessa. Mas a necessidade da sua permanência na matéria dá um impacto na possibilidade de mudança muito maior. Então, a sua vivência material te promove emocionalmente e te desenvolve habilidades de uma forma muito mais contundente do que na vida espiritual. Mas muitos casos, muitos relatos, tudo aquilo, a sua vida encarnada foi de uma determinada forma e que você não se transformou. Aí quando você chega na vida espiritual, você, nossa, eu fiz isso a vida toda, coisa antiga de novo, né? Cai a ficha. Aí cai a ficha da mudança na vida espiritual. Né? É porque eu fui falar cai a ficha lá em casa, meu filho falou, o que é cair a ficha? Nunca viu o orelhão de ficha, né? Então não tinha ideia do que é isso, né? Mas aí vai cair a ficha na outra etapa da vida. E a pessoa se transforma e ela continua evoluindo. Em decorrência de quê? De tudo aquilo que ela viveu na vida material, mas ela não se transformou na vida material. Então é possível, 100% possível, que haja as mudanças e continue o desenvolvimento na vida espiritual. Assim como dentro de uma ideia de programação, de planejamento, você também se prepare lá para que você se desenvolva aqui. Né? Então, você se prepara lá, você aprende sobre coisas e vem aqui, você vem aplicar na prática aquilo que você se preparou lá. Também é possível. Mais uma vez, a gente está falando de desenvolvimento, de evolução contínua. Né? Essas transições dialéticas, né, entre encarnado e desencarnado não cessam o desenvolvimento, a evolução. Ela é contínua. Entendi. Obrigada. Ok? Evolução em dois mundos. Pois não. Sobre o que você falou, morreu, acabou, e sobre a questão do protocolo mental, eu queria que você explicasse melhor essa questão. Posso explicar no ciclo 7? Tem muita Que é gente, quando dessa aula lá. tem muita gente que vive aí praticando iniquidades, vivendo o hedonismo, porque morreu, acabou, então eu vou aproveitar o que eu tenho para fazer aqui e pronto. É isso mesmo. Mas assim, como você falou do protocolo mental, essa pessoa não está tendo a consciência das coisas que ela está fazendo. É isso? Ó, vou acabar Isso com a aula vai agora, quer ver? refletir na próxima reencarnação? Se vocês me ajudarem, eu vou falar uma coisa agora, mas a gente não vai acabar a aula, vamos voltar para o nosso tema. Mas é só uma pergunta que eu vou fazer agora que destrói a aula toda. Você acha que o Bin Laden, quando ele jogou aqueles aviões lá nas Torres Gêmeas, que ele jogou no Pentágono, que ele fez aquela atrocidade toda, você acha que ele foi para o inferno ou para o umbral? O que você acha? A gente acredita que umbral é um estado de consciência, né? É. Aí, como saber Perfeito. o estado de consciência de Bin Laden? Ué, a gente sabe, ele falava, ele fez isso em nome da religião dele, Ele acreditava que ele estava que ele estava fazendo certo. bem. É isso. Então, você acha que ele vai para algum lugar de punição? Porque ele fez o bem. Então, o protocolo mental, a religião dele preparou ele para que ele fizesse aquilo em nome do bem, em nome do Deus, né? Matar tantas pessoas, ele não será punido por isso. Vai ter um momento... peraí, isso é injusto, gente, não pode. Vai ter um momento para o espírito, não há problemas, mesmo, não há prejuízos. Desculpa, falei errado, problema tem, não há prejuízo. Agora, vai ter um momento da vida dele que ele vai despertar para isso, que aquilo não estava certo, ele vai mudar. Pronto, é isso que a evolução trata disso. Mas ele não será punido imediatamente após um ato que ele fez em nome do Deus dele, que ele fez em nome da igreja. Não será. Parece injusto, mas é assim, são protocolos. Mas essa discussão a gente vai ter em outros ciclos mais aprofundados,
para a gente não sair do nosso tema da aula hoje. Mas entendeu, né? Ficou claro? Então, beleza. Aceitou, né? Mas não... Bom, então... Ô, Luiz, só para... Eu não entendi e não aceitei. Pensei que era um espírito agora. Mas falando, não vou vi de onde atrapalhar. veio, fiquei um pouco Eu não preocupado. entendi e não aceitei. Depois eu converso com você em particular ali para entender o que você quis Você não entendeu e não aceitou o quê? O protocolo? esse protocolo. Porque você falou em processo de vibratório, depois voltou no negócio do protocolo. Você me permite, quando a gente terminar a aula, a gente conversar ali? Não, é isso que eu estou dizendo. Não, eu não vou querer perguntar nada agora, não, depois. É por isso que eu estou colocando. Tá bom, tranquilo. Quando terminar a aula, a gente conversa ali, aí eu te falo um pouco mais sobre isso, para não sair do tema hoje, senão a gente acaba saindo, tá bom? Beleza. Então, pergunta para vocês aqui. A vida espiritual é a vida verdadeira? Sabe por quê? Eu vou contar para vocês. Houve uma época que eu pensava assim, não, sou um cara espiritualizado, né? Então, o que vale é a espiritualidade. Isso é que é a coisa... a parte boa da vida, né? E a matéria é lixo, a matéria vai acabar, né? A gente vai jogar fora, não serve para nada, né? Eu confesso a vocês que eu pensava assim. O que vocês acham? É assim mesmo? A vida espiritual é a única e verdadeira? O que vocês acham? Com certeza? Nós aqui todos somos igual o poeta baiano, né? Somos uma eterna metamorfose ambulante. A gente pode mudar de opinião tranquilamente, não tem nenhum problema. Pois não. Bom dia. Eu acho que a vida verdadeira é aquela que o espírito está passando. Pode ser tanto lá no plano espiritual quanto aqui no material. Dá estrelinha aí, Vini, estrelinha para ela. Valeu 5 pontos na prova. Quando vocês fizerem a prova. Então, a vida importante é a vida do espírito, né? E a vida do espírito passa por um tempo na matéria e passa por um tempo lá no mundo espiritual, né? A gente chama de erraticidade. Não tem nada a ver com estar errado, não, mas é esse período entre as encarnações, chama-se erraticidade. Essa é a vida mais importante, a vida do espírito, né? Que passa por essas duas situações. Então, é muito importante a matéria, sim, ela é o mecanismo que promove o desenvolvimento do espírito. Então, é preciso que a gente, né, se cuide, que a gente cuide do corpo físico, que é o veículo de manifestação do espírito nessa dimensão. Né? É preciso que a gente cuide das questões que envolvem a vida nessa dimensão, sociedade, família. Né? É preciso que a gente esteja implicado nessa área, né? Nessa gestão dessa área, porque é importante para o espírito, né? Então, eu confesso que eu pensava que não, que nada disso era... Matéria vai para o lixo, né? A vida espiritual é que é importante. Ledo engano. A vida do espírito, essa sim, que passa por essa transição. Aí, pensando assim, olha, esse resumo aqui, ó. Após o desencarne, continuamos com nossa individualidade, isso é, teremos os mesmos conhecimentos, qualidades e defeitos que tivemos em vida. A morte não nos livra das imperfeições, seguiremos pensando da mesma forma. O espírito será atraído vibratoriamente para regiões astrais com que se afiniza moralmente. Se formos excessivamente apegados à vida material, ficaremos presos ao mundo terreno, acreditando que ainda estamos fazendo parte dele. Essa situação perdurará por certo tempo, até que ocorra naturalmente um descondicionamento psíquico dessa realidade. A partir desse ponto, o espírito será conduzido a cidades espirituais compatíveis, onde receberá instrução e mais tarde, né, retornar à carne, ou seja, reencarnar. Então, esse textinho aí sintetiza e ratifica o que a gente falou até agora. Tranquilo? Bom. Mas não é para ficar mesmo, é para ficar em ebulição mesmo com essas ideias. Não, confundir não, só para deixar em ebulição de vibração, né, de compreensão dos conteúdos. Então, algumas considerações sobre o fluido
eu falei no início da aula que a gente deu uma ênfase àquela questão, falamos, né, que Deus cria dois princípios, né? O princípio material e o princípio espiritual. O princípio espiritual se apropria da matéria e se desenvolve nele. Então a gente veio falando sobre o princípio, sobre essa evolução do princípio espiritual ao longo dessas aulas. A gente falou sobre o que é espírito, falou sobre a sua libertação, sobre o seu desenvolvimento, evolução, né? Falou sobre as reencarnações como mecanismo de aprendizado, etc. Agora a gente vai focar o fluido vital, o fluido cósmico universal, né? Quase confundo os fluidos aqui. Então, para se entender a vida espiritual, é necessário uma compreensão maior a respeito da energia que no Espiritismo é conhecida pelos fluidos, né? São vários. Os fluidos são energias sutis que fazem parte da energia que preenche o universo. Allan Kardec chamou essa energia geral de fluido cósmico universal. A matéria é uma condensação desse fluido, e as várias modalidades de energias conhecidas pelo homem são estados diferentes do mesmo fluido cósmico universal. Matéria, energia e fluido são expressões de substância material que difere do princípio espiritual pela inteligência presente no último. Então, lembra que a gente na aula 3, a gente fez aquela brincadeira de falar sobre algumas falas populares, né, algumas expressões que são comuns, né, que a gente diz assim, o espírito é uma energia. Já ouviram isso? A gente hoje já sabe que o espírito não é energia, né? O espírito é uma singularidade não material, mas ele se envolve, ele se apropria de uma energia. Aí a gente fala algumas vezes, o espírito é uma centelha divina. Não é. O espírito é uma singularidade não material que se apropria de uma matéria fagulhante, né? Matéria plasmática, que é a do fogo. Então, se apropria dela para se desenvolver. O espírito é luz. Esse, então, é mais comum, né? No espírito não é luz. O espírito, singularidade não material, que se apropria da matéria luminosa. Então, é essa a diferença, né? Então, o que tem a inteligência é o princípio espiritual, certo? A matéria, ela vai se desenvolver a partir da inteligência do princípio. Esse lápis para cima é uma pergunta? Não, né? Porque ela está parada. Que ela resolveu... Tá bom. Então vai se organizando aí. Vai se já contei a história, né? Sabe para que foi criado o inferno? Vai se organizando aí. Então, relembrando, né? Deus cria dois princípios, o princípio espiritual ou princípio inteligente, e cria o princípio material ou fluido cósmico universal. O princípio espiritual se apropria da matéria, coagula ela em torno de si e se desenvolve nela. Até aqui, até a aula anterior, a gente deu foco no princípio espiritual e todo o seu desenvolvimento. Hoje, a gente vai dar um olhar mais apurado para esse outro princípio criado por Deus. Então, quais são as suas dinamizações ou quais são as suas variações? Porque eu falei, e todos os que fizeram também a terceira aula aqui, falaram que esse fluido cósmico universal é a matéria primordial ou a matéria mais primitiva que deriva tudo que a gente conhece no universo como matéria. Então, isso aqui, fluido cósmico universal, dinamizado, né? Corpo físico, fluido cósmico universal, dinamizado. Toda a estrutura, tudo que a gente conhece como matéria, fluido cósmico universal. Bom, como é que acontece isso? Primeiro entender o conceito de fluido, né? Fluido isso é um conceito, não é espírita, né? Conceito geral. Então, o fluido é uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma tensão. É um subconjunto das fases da matéria. Os fluidos incluem os líquidos, os gases, os plasmas e, de certa forma, os sólidos. Conceito científico. Aí, uma questão, a gente usa muito
esse quadro é só para a gente fazer isso. A gente usa muito a palavra sutil e denso. Toda hora a gente fala, não, porque é um corpo sutil, a gente se referindo ao perispírito, né? Quando a gente está se referindo ao corpo físico, a gente fala é um corpo denso. A gente usa muito essas palavras. Então, para entender ali na escala de densidade, quando a gente está falando do fluido cósmico, ou FCU, a gente está dizendo que ele é muito sutil, né? Então, ele é o mais sutil. Mas, quando a gente está falando a matéria física, a gente está falando que ele é o menos sutil. Quando usa a palavra denso, então o fluido cósmico ele é o menos denso, né? O que é o menos denso. E o corpo físico é o mais denso. Então, há essa inversão das palavras. Esse slide é só para a gente se habituar, porque são palavras muito utilizadas, o tempo todo a gente fala sobre densidade. Bom, dentro do nosso enfoque, então, do princípio material, a gente vai ver que desse princípio material, ou do fluido cósmico universal, vai se derivar tudo aquilo que a gente conhece como matéria. E, principalmente, as mais conhecidas são as matérias ponderáveis, né? São aquelas que são tangíveis, né? Aqui, ó, cadeira, né? Ponderável, nem consigo aqui, ó, estou fraco, levantar a cadeira aqui com a mão, né? Mas é a matéria ponderável, aquela que a gente está vendo ela aqui nesse plano. Dessa matéria, ela tem alguns estados, né? Que são os mais conhecidos, que são os estados sólido, o que mais, gente? A gente aprendeu lá na Tia Teteia. Sólido, líquido e gasoso. Então, ó, aluno que fica fazendo pergunta difícil, vocês que ficam fazendo pergunta difícil, depois, né, nos outros ciclos, a gente vai falar, ó, são só esses 3 estados? O que vocês acham? Não, né? Tem outros estados, a gente vai aprender o plasmático, tem outros estados da matéria que a gente... Mas hoje aqui a gente vai parar aqui. E aí, ó, o que forma, então, os fluidos? Na nossa dimensão, nesse estado da matéria, então, o líquido e o gasoso é que vai formar os fluidos. Bom, mas dessa mesma matéria primordial, ela também se deriva para outra construção, para uma outra densidade de matéria, que é a matéria imponderável. Ou seja, imponderável em relação aos nossos instrumentos aqui, os instrumentos físicos, né? Que é a matéria mais sutil. Lembra da nossa escalinha lá de densidade e sutilidade? Então, dessa matéria, em primeiro lugar, o que se forma? O perispírito. Lembram, né? Que o perispírito é o veículo de manifestação do espírito na dimensão espiritual. Então, o corpo que envolve, que o espírito utiliza para viver na vida espiritual é o perispírito. E ele é formado de que matéria? Está aí. Né? Dinamizações ou condensações, né, do fluido cósmico universal. Agora, só o perispírito? Não. Toda a matéria do plano espiritual, a construção das cidades. Tem uma passagem, a gente falou do filme Nosso Lar aqui, tem uma passagem muito legal lá, eu particularmente gosto muito, que é assim, Lísias era o espírito que estava ajudando André Luiz, né? Depois que ele saiu, as equipes de resgate tiraram ele do umbral, então, estou dando spoiler, quem não viu o filme, olha, estou dando spoiler. Mas ele chega lá e está no hospital sendo tratado, e ele já estava legal, ele podia sair para conhecer a cidade, e Lísias diz para ele, olha, nós vamos hoje conhecer a cidade, vou te apresentar os ministérios e tal. E aí ele diz assim, puxa, mas eu não tenho roupas, né? Eu estou aqui com essas pijamão aqui, aquele pijamão de hospital, né? Estou com esse pijama aqui, eu não tenho... Aí ele fala assim, não, vem comigo que eu vou te ensinar a plasmar as suas roupas. Quer dizer, ninguém precisa ir para o shopping, por isso que eu gosto dessa parte, né? Cartão de crédito, tem essa coisa, uma coisa muito mais moderna, né? Você pensa, plim, está lá a roupa. Quero ir para o shopping comprar uma sandália vermelha. Não precisa, é só plim, né? Está ali a sandália vermelha. Maravilha isso, né? Uma coisa fantástica. Aí, então, essa que depois a gente vai falar, chamada ideoplastia, é a forma que a mente tem de moldar a matéria e de fazer com que ela esteja na configuração do pensamento. Todas as construções que existem partem dessa ideia, né? Coexistem a partir da ideia. Agora, é só isso? Não. Todos os fluidos espirituais também.
Então, a gente passa ali na câmara de passe, e quando a gente vai ali tomar um passe, o que você está recebendo ali? O que vocês acham? Fluidos, né? São dois, quando a gente está ali, são dois em especial, né? Que a gente fala que são duas energias. Uma, a energia pessoal, o fluido magnético do passista, né? O médium está ali, ele está, por exemplo, se eu estiver ali dando passe, eu vou estar desejando que a minha melhor energia possa chegar àquela pessoa. Então, é o fluido magnético do passista, ele está presente ali. Agora, tem uma outra energia que vai caminhar junto com essa, que são os fluidos espirituais. Então, os espíritos que trabalham na câmara de passe, né, que são os trabalhadores daqui da nossa casa, depositam naquele médium os fluidos necessários a chegarem até aquela determinada pessoa. E esses fluidos também vão chegar a atingir aquela pessoa. Então, são dois fluidos que caminham. A gente convive, então, com fluido o tempo todo, principalmente quando está na casa espírita tomando passe. Só na casa espírita, não. Tem essas outras filosofias, né, que falam sobre o jorei. Já ouviram falar? Né? Mesmo nas casas protestantes, os pastores falam assim, levante sua mão, a imposição das mãos para desejar alguma coisa para determinada pessoa. Está passando reiki, está passando fluido ali, né? A partir da nossa vontade. Tem uma equação matemática para isso, depois a gente vai ver. Então, todos os fluidos espirituais também se derivam dessa matéria primitiva. Bom, então ainda relembrando, a gente falou que essa matéria, que ela se divide, né, ela participa do universo em estados diferentes, né, de estados de densidade diferentes na vida espiritual, né, nas instâncias espirituais, muito mais sutis, mas com variações também muitas. Na nossa dimensão física também a gente encontra isso. Então a gente fala que o princípio espiritual ele vai passar primeiro lá no reino mineral, onde a matéria é muito bruta, né? O minério, a rocha, né? É uma matéria muito embrutecida. Aí ele vai para o reino vegetal, depois ele vai para o reino animal e depois ele vai para o hominal, que é onde ele vai animar corpos humanos. Então ele vai partir da matéria bruta até atingir a possibilidade de animar corpos humanos. Enquanto ele está na matéria bruta, na matéria, nos organismos vegetais, nos corpos animais, ele é o princípio espiritual. Então, nossos pets, princípio espiritual, exceto o lá de casa, que ela diz que no coração dela ele é gente, mas é princípio espiritual. Aí, quando ele atinge essa complexidade de animar corpos humanos, então ele se torna espírito. Desde quando anima corpos animais até o corpo humano, então a gente diz que essa matéria é a matéria animalizada, né? Por estar em organismos animais. Bom, eu ia perguntar, esqueci. Até aí tranquilo, gente? Porque esse foi só um review, né, do que a gente já viu nas outras aulas para base do que a gente vai falar agora. Bom, existe uma equação matemática que vai definir essa ação de nós sobre a matéria. Então, os espíritos, encarnados ou não, agem sobre os fluidos com o pensamento e a vontade. Fazem isso de forma consciente ou inconsciente. Então, por exemplo, eu acabei de falar, né? Eu chego na câmara de passe, eu hoje não trabalho mais no passe, mas já trabalhei. Eu vou desejar a minha vontade de doar a minha melhor energia, né? Então, olha, eu estou fazendo um movimento de doação desse fluido, né? Então, o espírito encarnado movimenta essa energia. E os desencarnados também. Por isso, os espíritos encarnados ou não. Basta o espírito pensar em alguma coisa para que ela se produza. Chama-se esse fenômeno, chama-se ideoplastia. Então, é claro que a gente não vai achar que eu agora estou com fome, vou pensar aqui numa torta de chocolate e ela vai se manifestar. Queria que fosse assim, né? Mas, e diet ainda por cima, porque hoje não pode, né? Tem que dieta. Light ou diet? Diet. Então, pronto. Então, seria maravilhoso isso. Não é exatamente assim. As coisas vão
se tornando tangíveis para você, mas o seu pensamento positivo numa determinada coisa, num objetivo, vai se transformar. Tem uma leitura interessante aí, que virou filme agora, eu gosto mais do livro do que do filme, O Segredo, já ouviram falar? É nesse sentido, né? De você realizar aquilo que você cria na sua mente e você realiza aquilo, né? Então, pessoas que são otimistas, como eu, por exemplo, realizam muitas coisas, porque aquelas que... Eu falo para os meus filhos isso, se você sair de casa dizendo, estou indo lá, mas não vai dar certo, pode ter certeza que não vai mesmo, porque você já saiu dizendo que não vai dar certo, né? Então, você cria a sua realidade dessa forma. Então, a gente tem que sair, puxa, vou lá buscar isso. É o nome do livro e do filme, O Segredo. Tem um filme agora, O Segredo, que não é mais segredo, porque já contaram para todo mundo, escreveram no livro, né? Mas tem um filme também. O filme é bom, mas o livro é melhor. O Segredo, o nome do filme. O filme é legal, eu até chorei vendo, mas eu choro à toa também, mas o filme é legal. Agora, o livro é muito melhor, é muito mais ampla a ideia, entendeu? O filme ajuda, é legal o filme. Então, qual é a fórmula? Pensamento mais vontade igual à ação da criação. Então, entendam isso, isso é uma regra, né? A sua força propulsora no desejo de uma realização é o que vai fazer com que essa realidade se materialize, que ela aconteça, né? Então, dito isso, na vida espiritual, através das manipulações, né, através da manipulação dos fluidos, os espíritos constroem suas moradas e se organizam de acordo com sua evolução espiritual. Cidades, colônias, organizações diversas são construídas pela utilização e manipulação do fluido cósmico universal. Quando mais evoluído, o espírito mais capacidade tem de utilizar-se dos diferentes tipos de fluido. É pelos fluidos e suas modificações que se estruturam as cidades astrais. A alimentação dos espíritos desencarnados se dá através de fluidos próprios que vitalizam o corpo espiritual. Eu acho que isso, infelizmente, é algo assim. Eu não sei se existe a palavra involução, mas eu acho que na vida espiritual não existe churrasqueira e churrasco. Eu acho que isso é uma involução terrível. Mas assim, a gente tem que aceitar algumas coisas, né? Já viram o nosso lá, a sopinha lá? Estamos dando tanto spoiler do filme hoje. O cara chega numa cidade daquela que eu achava... Não, vai para a casa do amigo, chega lá, vai tomar sopinha de água. Não, já sabe, quando me convidar, se não for churrasco, eu não vou. Sopinha de água, ninguém merece isso, né? Mas, enfim, o churrasco aqui, a proteína, né? Eu dei sorte que eu fui fazer dieta a endócrino, né? A endócrino falou que é o seguinte, que a minha dieta tinha que ser low carb, mas hiperproteica. Eu falei, então o churrasco está dentro? Ela está dentro. Eu falei, opa, essa dieta que eu quero. Então, mas por quê? Porque a gente precisa da proteína para esse veículo, né? Que é o corpo físico. A gente não vai precisar desse mesmo nutriente para o corpo espiritual, não tem necessidade disso. Lá a gente vai precisar de outros fluidos que vão ser usinados por outros órgãos, que a gente viu lá nas aulas que falaram sobre os chakras, né? E que vão nutrir, que vão fazer o mantenimento do corpo espiritual. Então, essa energia gerada por esse tipo de alimentação que a gente tem aqui, não é necessário lá. Então, desses fluidos, os espíritos vão nutrir os seus corpos de uma outra forma. Eu gosto muito, mas tudo bem, é legal. Ainda sobre a vida espiritual, é bom recordar, e aí isso já entrando na relação da densidade demográfica, né? É bom recordar que em 1964, em mensagem pública no Anuário Espírita, André Luiz, espírito, né, revelou-nos que a população desencarnada na Terra andava perto de 21 bilhões de espíritos. Ele se referia aí a todos os espíritos, encarnados e desencarnados, né, o que polulava naquela época a atmosfera do nosso orbe.
como o planeta registrava na época em torno de 3 bilhões de habitantes, equivalente a 1/8 do contingente total de encarnados e desencarnados, não é difícil entender que margem para crescimento populacional o nosso globo é muito grande. Então, uma pergunta que algumas vezes vem numa outra aula, que é a aula de reencarnação: como é que ocorre para que a gente tenha nascimentos contínuos, né? Todo dia, eu não tenho esse número, mas todo dia nasce uma infinidade de pessoas. E esse número de nascimentos, ele vem há muitos anos sendo superior ao número de mortes. Então, nascem mais pessoas do que morrem. E isso faz com que a nossa quantidade de pessoas encarnadas no planeta venha aumentando, venha crescendo. E a gente tem margem para isso? Tem, porque, olha, André Luiz estava mostrando lá que tem uma quantidade imensa de espíritos que estão ali aguardando, né, se preparando também para as reencarnações. Então, essa transição, a gente passou por um momento agora de pandemia, acho que houve talvez um desajuste nesses números, mas eu até trago no próximo slide um número bem atual. Eu peguei essa semana numa pesquisa, que diz assim: atualmente, né, no nosso planeta, a gente tem em torno de 8 bilhões de pessoas encarnadas. E, mais ou menos, então, dentro dessa ideia de André Luiz, que tem 3 vezes mais o número de encarnados, de desencarnados, então a gente teria mais ou menos hoje 24 bilhões de desencarnados em torno do nosso planeta. Então, em termos demográficos, né, a população mundial é um total de humanos atualmente vivendo no planeta Terra. A população global deverá atingir 8 bilhões em 15 de novembro de 2022. Esses números são agora recentes, uma pesquisa recente. A Índia deverá superar a China como o país mais populoso do mundo em 2023, de acordo com o relato do World Population Prospects de 2022, divulgado nessa segunda-feira, não é nessa agora, mas do dia 11/7 de 2022, que foi o Dia Mundial da População. Então, esses dados aí estão naquele arquivo ali da internet, para quem quiser consultar. Então, ou seja, a gente tem um número hoje de pessoas encarnadas e que passam por essa transição entre as moradas do mundo espiritual e a da nossa relação com essa dimensão material. E hoje a gente volta a ter um número de nascimentos maior do que o número de mortes, e por isso a gente fica nessa troca. Então, o universo se compõe de diferentes esferas, com vários graus de luminosidade e felicidade. Essas esferas nos servirão de morada depois da morte na Terra, em conformidade com as condições espirituais que tenhamos conseguido. Então, quando eu era jovem há pouco tempo, né, eu ouvia um termo que hoje eu não está muito comum, mas as pessoas dizem assim: olha, o fulano está tão feliz, está tão alegre, que ele está no 7º céu. Não sei por que não se fala muito isso hoje, mas eu ouvi muito isso quando eu era jovem há pouco tempo. E aí, o que se referia a isso? Que existem instâncias espirituais, que existem frequências vibratórias em torno do nosso planeta, onde habitam esses espíritos, né, aquela quantidade de 24 bilhões de espíritos que pululam esse orbe, e que são subdimensões, são subdivisões de uma mesma instância espiritual, e que a sua vibração, ali no slide anterior falava sobre luminosidade e felicidade, está em relação ao seu desenvolvimento. Então, o exemplo, né, que a gente trouxe: será que vou encontrar minha tia, meu tio, meu pai, minha mãe, meus irmãos, sei lá, quando chegar na vida espiritual, nessa instância espiritual? Será de acordo com a sua vibração, porque essas subdivisões vibracionais vão acomodar os espíritos nas suas diversas etapas evolutivas. Então, pode ser, eu até vou
fazer uma confissão para vocês. Eu sou do Rio, né? Somos do Rio. Quando a gente veio para cá, eu ainda pensava que eu queria, quando desencarnar, ir para nosso lar. Porque eu não sei se pode dizer que regionalmente ou geograficamente, porque geo está se referindo à terra, né? E a gente vai falar de uma coisa do mundo espiritual. Mas, geograficamente, a cidade de nosso lar, ela está acima da cidade do Rio de Janeiro. Então, foi uma cidade fundada por portugueses, naquela época da colonização do Brasil, né? Muitos portugueses aqui, com a ideia de que os que desencarnavam fossem para essa cidade. A gente tem outras cidades, e vamos ver isso nos próximos slides, muitas outras cidades que ocupam todas as regiões do Brasil e do mundo, mas no Rio de Janeiro era o nosso lar. Aí eu falava assim, puxa, eu tenho que ir para essa cidade, né? Eu gostei tanto da história. Hoje eu confesso para vocês que eu já nem quero mais. Quero passar batido por ela e ir para uma outra superior. Estou trabalhando para isso, né? Ela não concorda, ela diz que não, que eu acho que eu vou para o umbral. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, mas a gente vem nessa parceria há alguns tempos. Eu resgato ela no umbral numa encarnação, na outra ela me resgata, e a gente vem aí se desenrolando, não é se enrolando, a gente vem se desenrolando ao longo de alguns anos. Mas eu não quero mais nosso lar. Porque, saibam, a gente vai ver nos próximos slides em que níveis, né, vibracionais estão essa cidade. Nosso lar está rasteirinho ali no umbral. Rasteirinho. Então, quem viu o filme, olha, outro spoiler. Todo mundo já assistiu? Levanta o braço aí. Já contei o filme todo. Ainda bem, aqui, muita gente viu. Quem não viu, vale a pena, mesmo com os meus spoilers, vale a pena assistir, porque até vão ter um olhar. Nosso Lar. É um livro sobre é um filme sobre um livro, saiu 2 agora, né? Sobre um livro de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, que conta a trajetória de André Luiz. É muito legal, vale a pena ver. Por todos esses spoilers que eu estou dando, ainda assim vale a pena assistir. Mas essa passagem, né? O que eu estava falando mesmo? Esqueci. Do mundo. Bom, mas o que eu falava sobre essa relação e que está bem mostrado lá no filme é que tem uma passagem que uma menina desencarnou, ela era parente de Lísias, aquele, né, que se tornou amigo de André, que cuidava dele lá no hospital. Então, ela desencarnou e ela não aceitava aquilo. Ela achava que ela devia voltar, porque ela tinha um namorado na Terra, o cara não desencarnou, só ela. E ela queria voltar por causa do namorado. E aí ela foge da cidade Nosso Lar. E quando ela atravessa os portões, ela se depara logo com o umbral. Porque a cidade está muito rasteirinha ali com o umbral, está próxima. Então, é uma cidade que, dentre alguns propósitos, tem o propósito de resgatar aqueles espíritos que já estão em condições de serem ajudados, mas que estão psiquicamente levados a essa cidade, a esse local, não vou chamar de cidade, né, chamado umbral. E que tem nuances também. Porque o umbral vai se dividir em 3 etapas. Uma muito densa, né? Aquele umbral muito denso, onde os espíritos que estão lá sabem o que fazem e fazem porque querem. Né? É o filo porque quilo. E o mal, né? Fazem o mal, praticam o mal por sua vontade. Agora, tem uma outra instância mais intermediária, que já são aqueles que já estão despertando, né? Para o amor, já estão mudando os seus pensamentos. E tem a etapa mais superficial, que é onde fica o nosso lar, que é aqueles espíritos que já têm condições de, dali, ascenderem a outras instâncias espirituais mais felizes, né? Mais sutis, de uma vibração mais leve. E, portanto, André Luiz, que quando, pela sua culpa, né, foi levado, atraído naturalmente para uma instância dessas, né, onde há ranger de dentes, né? Olha que coisa meio... de terror, né? Então ele é levado naturalmente para essa instância, mas ele permanece lá. No filme não mostra bem isso, olha outro spoiler. Mas no livro vai dizer que ele ficou lá 8 anos no umbral. 8 anos. E aí... No filme foi rapidinho, né? E aí olha a questão do arrependimento aí também. Aí ele, num dado momento... ele se arrepende e ele começa a pedir, por favor, alguém me ajude, eu não quero mais ficar aqui, tal. Então, era só pelo pedido?
Não, é pela mudança, porque ele realmente mudou ali alguma coisa. Nesse momento, foi possível as equipes de resgate que viam, né, se originavam na cidade de Nosso Lar, resgatá-lo e levá-lo para um local uma câmara de restauro, né, de refazimento desses espíritos que vinham lá dessa estância. É uma enfermaria, né, uma emergência, né? Ele vem para a emergência primeiro, depois ele vai para o quarto, né? Então é por aí, nas câmaras de primeiro atendimento lá, depois ele vai para o hospital, é onde ele ficou até que ele pôde participar da cidade trabalhando, né? Ele começou a trabalhar logo em seguida. Então, mais ou menos essa sequência. Aí pensando assim, olha quantas esferas a gente vai ter no entorno do nosso planeta, espiritualmente falando. E aí, isso é algo que apenas o Espiritismo está trazendo para a gente, está falando sobre isso? O que vocês acham? Até os túmulos são mais barulhentos do que essa sala, que ninguém se manifesta sobre uma pergunta. Pois é. Então, ó, já ouviram falar naquele acelerador de partículas? Já ouviram falar, né? Quando a gente fala de física quântica, todo mundo fica querendo saber, né? Ninguém sabe nada, mas todo mundo quer falar a respeito. Então, eu também não entendo nada disso, mas me arvoro a falar algumas coisas. Lá nesse mesmo acelerador de partículas, que fez a experiência de bóson, né, de Higgs, né, bóson de Higgs, eles fizeram outros experimentos e conseguiram chegar à conclusão que eles conseguem explicar matematicamente, fórmulas matemáticas, que existem 11 dimensões. Então, lá quando Einstein começou a querer provar a teoria dele do multiverso, né, e não tinha como comprovar isso, agora esse acelerador está dizendo que existem de verdade 11 dimensões. 11. Então não é André Luiz que está falando, a ciência está dizendo que, olha, isso é verdade, né? Então, e o Espiritismo tem essa questão, já falei isso para vocês, né? O próprio codificador, né, disse, olha, se algum dia alguém em nome do Espiritismo disser algo que a ciência não comprove, fique com a ciência. Fantástico para mim essa afirmação. Então, isso é possível. Aí, olha como é que acontece. A Terra, ela tem no seu entorno, né, a gente está falando de dimensões espirituais, de faixas vibratórias espirituais, ela tem toda essa gama de frequências. Primeiro tem uma muito baixa, né, que é aquela que eu falei, que é tratado como um umbral mais denso, onde os espíritos que estão lá são aqueles malvados mesmo, fazem o mal porque querem. Tem uma outra esfera, uma segunda esfera, que é daqueles espíritos que estão começando a se transformar e tal. Tem a terceira, e ainda é umbral, olha, três esferas ainda são umbralinas. Tem até aquela terceira ali, que é a laranjinha, do Nosso Lar fica ali, ó, naquela entre o limiar do laranja e o verde. Nosso Lar está naquela instância ali. E aí, depois a gente tem uma quarta dimensão, que já é chamada de ascensão. É quando o espírito, então, está começando a se despojar de verdade das suas vicissitudes. Aí, uma quinta dimensão, que é chamada superior. Lembram que a gente estudou aqui a escala espírita, aquelas perguntas que estão no Livro dos Espíritos, das perguntas 100 a 113, que fala da escala espírita. E a gente viu 3 grandes grupos, né? O grupo dos espíritos imperfeitos, dos bons espíritos e dos espíritos superiores, puros, né? Os espíritos superiores é uma subdivisão dos bons espíritos. Então, olha lá onde está, aonde ficam os espíritos superiores. Ali são bons espíritos. Então, é que as pessoas que têm aquelas características que vocês podem consultar no Livro dos Espíritos, nessas perguntas entre 100 e 113, que vai falar sobre isso, vão ver quem são, né, quais as características desses espíritos que vão habitar aquela instância ali, né, dos espíritos superiores. Aí a sexta esfera é aquela já considerada alta, né, os espíritos ali já estão numa esfera elevadíssima, até
a 7ª esfera, que é a altíssima, aquela da felicidade. Então, o termo que eu ouvia quando era jovem há pouco tempo, né, que o fulano está tão feliz que ele está no 7º céu, é porque estava naquela esfera que é onde o espírito pode vivenciar, experimentar a felicidade de verdade. Né? Ele já cocria com Deus, né? Ele já se despojou ali de todas as suas vicissitudes, já conquistou todo o que a matéria pode oferecer de desenvolvimento para ele. Aí ele chega naquele estágio ali, e dali para lá ele vai cocriar com Deus, né? Vai vivenciar a criação com Deus. Bom, aí, como são as cidades espirituais? O que vocês acham? O que vocês me falam a respeito disso? Vou provocar vocês, porque por um momento... Teve um início que perguntaram muita coisa e depois pararam. Enquanto isso, deixa eu beber aguinha, né? Pelo que eu assisti de Nosso Lar, eu não imaginava que fosse uma cidade tão bonita. Não fique ansiosa para ir, não. Segura a onda. Não, mas assim... Mas é bacana, também mas gostei. lá parece que tem as mesmas... Organizado, né? O negócio né? Parece que é bem... Eu gostei. Organizado, também gostei. E olha aqui, ó, agora eu vou falar, Nosso Lar é assim, mais ou menos, tem coisa muito melhor. Coração de Maria. É porque aquilo que ele falou, né? Nas regiões, cada lugar tem uma cidade espiritual. De Salvador é Coração de Maria, não é Nosso Lar. Então a galera de Salvador não vai para Nosso Lar. Não, pode ir. Pode ir? Pode. Pode? Não tem pode. isso. Você disse que pode. pode. É que existem as regiões, mas não é uma coisa... Né? De repente você está com tanta coisa com o Nosso Lar. Eu não quero ir mais. Quando desencarnar, você compra passagem para Nosso Lar, então. Eu quero ir mais para cima. Mas tudo bem. Né? Tem que ficar, tem que ser palestrante, tem que ficar dando aula. 40 aulas por semestre. Faltam poucos minutos, tem muito slide ali ainda, senão eu ia contar a história do palestrante. Vocês verem que não tem... Né? São os piores, são os que demoram mais para evoluir. Então, vamos lá, olha como são as cidades espirituais, é a pergunta, né? Olha a resposta. São variadas, desde aquelas que têm uma característica bastante humana, para atender ainda aos espíritos muito apegados aos hábitos terrestres, até as de expressões sublimes, mais distanciadas da crosta, né? Aquelas que estão naquelas esferas muito superiores. Em todos os locais em que há cidade materiais, há um espaço espiritual e nele ficam os postos de socorro. Então não há nenhuma região da Terra, do planeta, que não tenha uma estância espiritual adequada, compatível com a cultura, com os princípios religiosos, né? Porque imagina que a gente está falando sobre isso, a gente vai pensar, então só os espíritas vão para cidades espirituais? Não. Tem cidades, tem organizações que são protestantes, por exemplo. Tem organizações de espíritos que professam ainda outras religiões, porque a condição de ser espírito não está vinculada a nenhuma filosofia religiosa, absolutamente. Todo mundo é espírito, independente disso. Por mais que não acreditem até, algumas vezes, né? Então é aquilo que eu digo, quer queira ou não, quer saiba ou não, você é espírito e você vai estar numa instância espiritual. Mas é propício você ir onde você mora, mais próximo? Talvez para economizar gasolina, né? Tá caro. Mas a gente vai conhecer já. Mas, assim, eu estou brincando, né? Que a gasolina está cara e mais perto a gente vai... É por vibração. Se a sua vibração... Vamos supor, você é estrangeira, então você veio de um outro país e está aqui no Brasil há muito tempo, mas a sua essência vibracional ainda está ligada àquele povo, àquela cultura. Quando você desencarnar, você não vai para cá, você vai para lá. Então,
por exemplo, é possível, né? Nós somos cariocas, a gente está aqui há 22 anos, mas pode ser que na nossa vibração ainda estejamos ligados à cultura, que não é muito diferente daqui, é igual. Uhum. Então, nesse caso, pode ficar todo o povo? Ligação vibracional dela pode ter vindo para cá. Não tem nada que atrele ela a um local geográfico. Eu não sei nem se posso usar essa palavra, porque eu não estou falando de terra, estou falando de dimensão espiritual. Não tem nada que atrele ela a uma determinada distância que não seja a vibração. Então, é possível. A gente está vivendo aqui há 22 anos, mas eu posso ir para lá porque é uma questão de cultura, de vibração. Então, pode ir para lá, assim como o contrário, certo? Então, em todos os locais em que há uma cidade material, há também um espaço espiritual, todos os lugares, né? E nele ficam os postos de socorro e as colônias. A gente pode trocar essa palavra de colônias aí por cidades, como eu falei, né? Porque o desenvolvimento é muito grande, então, e os textos são antigos, a gente precisa contextualizar isso. Pequenas localidades de encarnados, como vilas, cidadezinhas, também têm seu espaço espiritual. Só que, às vezes, não há colônias e seus habitantes, ao desencarnar, se tiverem condições, vão para colônias vizinhas. Cada cidade na Terra possui um núcleo espiritual correspondente. Aí, uma outra pergunta aqui. E de que material são feitas as cidades espirituais? Essa aí, se todo mundo tirar 10 nessa... De que material é feito? Do fluido cósmico universal, né? Dinamizado, né? Densificado. Então, são compostos por um tipo de matéria que os vossos 5 sentidos, são os sensores, né, que a gente tem do encarnado. Quais são esses sensores? São visão, audição, tato, paladar, olfato, né? Esses são os sensores que aferem essa realidade na dimensão material. Então, esses sensores não são capazes de aferir essa matéria, porque é uma matéria muito sutil. Através das experiências, de experiências mediúnicas, como o desdobramento, aí eu vou fazer um parênteses ali, olha, o desdobramento, porque esse texto está um pouco confuso, não é essencialmente uma experiência mediúnica, ele é considerado uma experiência, ninguém respondeu, anímica, ou seja, não tem relação com a mediunidade. Qualquer um aqui, independente do seu grau de desenvolvimento mediúnico, desdobra. Mas isso é motivo para outra aula. É só porque esse texto dá a impressão de que o desdobramento é algo mediúnico. Não é. Através de experiências mediúnicas, como o desdobramento. É possível que visitemos esses espaços e tenhamos uma ideia mais clara de como são estas colônias. Então, por exemplo, imagino, eu já tive algumas experiências dessas, imagino que vocês já devem ter tido, de sonharem, entre aspas, sonhar, com uma pessoa desencarnada e que estava num determinado local, né, num lugar, e que vocês, ao acordarem, se lembram de que vocês estiveram com essa pessoa, que aquele local é algo que vocês nunca estiveram, que essa pessoa falou de coisas atuais, de coisas que estão vivendo agora, e você vai falar, eu nunca vivi aquela situação, eu estive de fato com essa pessoa, não foi uma lembrança, eu estive com ela. Então foi um desdobramento, você esteve com aquela pessoa numa instância espiritual, num local de uma determinada cidade, certo? E o que rege a formação das cidades espirituais? É a lei da afinidade. Então, lembra que a gente falou assim, o que aprenderia, por exemplo, uma pessoa violenta, eu falei, num local onde tem outras pessoas violentas? Aprenderia, porque esse é o propósito, né, o aprendizado. Então, imagina que eu bato, mas eu não gosto de apanhar. Mas num lugar desse você vai bater e vai apanhar. Quando eu me incomodo com o apanhar, eu começo a entender que eu não devo bater. Então, mesmo entre as pessoas que têm a mesma vibração, vai haver aprendizado.
né? E aí ela não precisa ficar ali eternamente, né? Eu lembro que eu falei que a gente gosta da ideia, né, do poeta baiano aqui, de metamorfose ambulante. A gente pode estar mudando o tempo todo de vibração e de opinião. Então, olha como ocorre, então, não só conosco, porque, como eu falei, a gente vai entender a evolução dos mundos, a evolução que a matéria proporciona para que o espírito se desenvolva. Então, quando nós estávamos nas cavernas, lembram, né? Éramos os neandertais, os sapiens, né? O nosso mundo era um mundo primitivo, né? Então, o mundo também avançou e nós, espíritos, também avançamos. Aí a gente chegou a um outro estado, que é o nosso estado atual, em que o nosso planeta não é mais primitivo, né? A gente não vive mais nas cavernas e nós não temos aquela primitividade material. Então, a gente passou para um mundo chamado mundo de provas e expiações. Essa é a nossa realidade atual. Dizem-nos os espíritos que já há alguns anos isso está mudando e que a gente está numa transição para que a gente vá para a próxima etapa, que será o mundo de regeneração. Então, essa é a próxima etapa. E, portanto, está havendo algumas mudanças no nosso planeta, mudanças até climáticas, em função de uma verticalização do eixo rotacional do planeta. Então, algumas regiões que estavam secas vão estar alagadas, né? E nem sou eu que afirmo isso, né? São outras pessoas, mas tem uma infinidade de fenômenos físicos que estão ocorrendo em função dessas mudanças, né? E nós também acompanhando. E aí, para fazer um terror, né? Quando qualquer um de nós não alcança essa capacidade de mudança do planeta, o que acontece? Ficaram com medo da resposta ou não? Somos exilados, né, para outros mundos capazes de oferecer a condição de aprendizado que precisamos, né? Então, vamos correr atrás da matéria para a gente não repetir de ano, senão a gente vai ter que voltar para outro mundo que esteja nesse estágio, né, de provas e expiações. 10 minutos? É o tempo. Pronto. Está vendo? Já estão me cobrando o horário, eu fico falando muito aqui. Então, assim como nós estamos nos desenvolvendo, né, os mundos, né, o terreno da matéria que oferece a oportunidade de evolução também se transforma, para que ofereça a condição de aprendizado necessária que o espírito precisa, né? E aí aquela pergunta, eu acho que essa é uma pergunta de preguiçoso, né? Eu vou continuar o trabalho, porque a gente pensa assim, eu já trabalhei a vida toda, me aposentei, eu vou desencarnar para trabalhar? E aí, o que vocês acham? Que sim, né? Eu já falei que me incomodava com aquele... se for para aquele céu lá da novela, aí não, lá só tem coelhinho saltitando, né? Sonzinho de harpa, uma maravilha, né? Mas eu acho que ia ser muito chato ficar lá, né? Então, é claro que sim. E aí, sobre as missões e ocupações dos espíritos, né? Então, o que é exatamente trabalho? Ou em que trabalharemos? Em escolas, em hospitais, em locais de repouso, de lazer, de preparação à reencarnação. Vocês viram nas aulas anteriores, né, que existem espíritos que trabalham no preparo, no auxílio, né, dos espíritos que estão para reencarnar. No desenvolvimento espiritual, produção de conhecimento e ensino. Acho que, não sei se foi a Viviane que perguntou se... Alguém perguntou se desenvolve também no... Foi você, né? Então, tem sim, tem palestras, tem cursos, tem escolas, e muitas vezes, por exemplo, vamos lá para trás, né? O cara que descobriu a penicilina aqui, você acha que foi só o trabalho que ele fez aqui? Ele estava lá na vida espiritual, pesquisando e tal, e olha, vai precisar de um tipo de antibiótico que resolva, porque o pessoal lá está morrendo de infecção, adoidado. Aí o cara começa a treinar lá. Opa, chama a fórmula, essa aqui. Dizem-nos os espíritos que na vida espiritual a gente está com um avanço entre 20 e 30 anos em relação à nossa realidade agora. Então, eles estão pesquisando lá, descobrem lá
a solução, aí o cara reencarna com aquela missão, entre aspas, de desenvolver aquilo aqui. Aí ele vai ser o cara que descobriu lá a penicilina e vai resolver tanta coisa, né, que resolveu depois da penicilina para cá. Então, ó, tarefa de auxílio ao próximo, socorro e cura. Na alimentação, isso algumas coisas eu acho que não avançaram tanto, né? Fluidos sutilizados que vitalizam o corpo espiritual. Não tem churrasco, chocolate, não tem chocolate, não sei, tudo bem. Lazer, música, palestras, leituras, encontro com espíritos afins e temas ou tarefas, enfim, seremos o que somos, né? Então, a academia eu acho que não tem não, também eu acho que, mas para mim está tranquilo. Será? Fluidos? Me animou, tá aí, gostei dessa ideia, me animou um pouquinho. Que eu acho que vai ser muito chato. Sopinha, sabor, churrasco, será? Pois é. Tomara que tenha, porque puxa, eu fico muito desanimado com isso. Vou fazer isso. Porque, nossa, que coisa chata não ter churrasco. Ainda falando sobre as missões e ocupações, lá na pergunta 230, diz assim: o espírito progride no estado errante. Esse estado errante significa o estado entre as encarnações, é o período em que o espírito passa entre as encarnações lá na vida espiritual. E a resposta é: pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com sua vontade e desejo. Mas é na experiência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Então, a evolução acontece, e aquilo que eu falei, algumas vezes a ficha vai cair quando ele está lá. Ele teve toda uma vida, né, experimentou uma infinidade de emoções e de questões aqui, e quando ele chega lá, ele fala: puxa vida, olha só, era para ter mudado aqui, mas se transforma. Na pergunta do Livro dos Espíritos 234, diz assim: existem mundos em que servem de estações ou de pontos de repouso aos espíritos errantes? E a resposta: sim, há mundos particularmente atribuídos a seres errantes, mundos nos quais podem habitar temporariamente, uma espécie de campo de repouso para a erraticidade muito longas, que são sempre um pouco penosa. São posições intermediárias entre os outros mundos, graduações, segundo a natureza dos espíritos, que podem atingi-los e que neles desfrutam maior ou menor bem-estar. Por exemplo, o umbral, né? O umbral é uma instância psíquica e que tem um tempo certo para o espírito passar lá? Não tem. O tempo é o do seu próprio despertar, do seu próprio descondicionamento. Então, já dei todos os spoilers possíveis do nosso lar, né? Esse eu também já dei, só vou repetir. André Luiz, no livro é relatado que ele passa 8 anos lá. Então, imagina, um cara que era da ciência, um cara médico, né? Ele desencarna e ele vai para uma região que ele acha que havia um equívoco, não é possível. Por que eu vim parar aqui, né? Então, mas havia uma outra questão importante lá, que era a culpa. Ele sabia que ele estava se matando, né? É um chamado suicídio inconsciente, né? Porque quando ele usava mal o seu fluido vital, né? Ele bebia muito, e isso eu não estou fazendo apologia nem à bebida nem ao cigarro, mas os excessos são destruidores, né? E foi assim com ele. E ele sabia disso, mas ele continuava, e quando ele morreu de uma doença relacionada à opção de vida dele, o que ele escolheu, ele se sentia culpado, portanto, ele ficou lá. Quando ele entendeu que ele mudou aquilo, que não ia mais acontecer, ele ofereceu vibratoriamente a condição de que os espíritos lá da cidade Nosso Lar, que trabalham no resgate, fossem lá resgatá-lo e levá-lo para a cidade, para que ele pudesse, então, ser cuidado e de lá se desenvolvido. E a gente está falando de um espírito, está falando de André Luiz, que é um cara bastante avançado, né? Então, os estados do espírito na erraticidade. Primeiro, sobre a lei da afinidade. Os espíritos se agrupam por afinidade e padrão vibratório e mútuos interesses conforme os níveis espirituais. Então, isso é só ratificando o que a gente já falou, né? Já disse sobre isso. Tarefas similares a que se dedicou na Terra. Ninguém se transforma, não tem a varinha mágica que vai mudar, né? Então, a gente vai continuar dentro do desenvolvimento.
ressalvo que a melhor definição, no meu entendimento, a respeito de evolução, é o que mais recentemente o Adenauer traz na sua fala e nos seus livros, que evolução significa aquisição de habilidades. Porque a gente pode pensar assim, então uma pessoa muito religiosa é muito evoluída? Não, lê do engano. Ela está se desenvolvendo bastante numa das dimensões da vida, mas existem uma infinidade de outras dimensões para que se desenvolva. Quanto mais habilidades nas diversas dimensões nós adquirirmos, mais desenvolvimento. Beber uma aguinha aqui. Eu bebo água quando fazem pergunta, mas agora pararam de fazer pergunta. E agora já nem dá mais, né? Então, conforme a maturidade e condição moral e vibratória. Então, só para ninguém ficar triste de achar que não tem lugar para ir. Então, no Brasil, a gente tem todas essas... Uma delas, a maior, é a Coração de Maria. É porque eu acho que não está nesse quadro aí. Deixa eu até ver aqui. Onde está a Bahia ali? Colônia, Amigos da Dor. Cadê a Bahia? Ele está mais para cima. Redenção, achei. Então, mas olha onde é que está aquela... Está vendo onde está o quadradinho ali? Não tem uma colônia só aqui, não. Tem várias. Tá. E vai estar lá no Classroom também. Bom, enfim, olha aqui, algumas cidades, né, conhecidas. A que ficou mais famosa por causa do filme, por causa do livro, Nosso Lar, mas a gente tem Colônia Socorrista, Campos da Paz, Transitória de Fabiano, e vai por aí afora. Então, não há, o importante nesse entendimento aí, é que a gente saiba que não há instâncias não atendidas ou não cobertas por uma cidade ou por um campus espiritual. Qualquer lugar do nosso planeta tem uma cidade correspondente que vai receber aquelas pessoas daquele lugar ali. O mundo dos invisíveis é como o nosso. Em lugar de ser material, material e grosseiro, é fluídico e etéreo. O mundo dos espíritos não é o reflexo do nosso, é o nosso que é uma grosseira e muito imperfeita imagem do plano espiritual. As relações entre dimensões física e a dimensão espiritual sempre existirá. Então, a gente, quando assiste o filme, por exemplo, pode pensar assim, nossa, mas a cidade do Nosso Lar é muito parecida com a nossa aqui, né? É ao contrário. As nossas cidades aqui é que se espelham e se refletem nas cidades espirituais. Porque, como eu falei, né, nos diz alguns espíritos que em relação ao avanço, né, de evolução, as cidades, a vida no mundo espiritual, ela está em torno de 20 a 30 anos na frente. O que eles estão fazendo lá agora é o que nós faremos aqui depois. Aí, último spoiler, prometo que é o último, não vou falar mais. Já contei o filme todo, né? Mas as pessoas vão assistir agora, quem não assistiu, com outro olhar, né? Vão assistir com outro olhar, porque vão olhar, isso aqui foi o que ele falou e tal, né? Então... Mas era brincadeira, eu não falei brincando. Ele não morreu. Pronto. Agora vai ficar com a pulga atrás da orelha, se ele morreu ou não. Não morreu. Mas, enfim, vocês vão ter um outro olhar sobre isso agora. Então, tem um momento que ele vai lá no Ministério das Comunicações, o filme se dá na época da guerra, do final da Segunda Guerra, foi 47, né? Mais ou menos 1947. Tinha notebook naquela época? Não, né? Notebook foi agora, um dia desse. E aí o que acontece? Lá no filme, nesse Ministério das Comunicações, ele tem um lugar que o pessoal está escrevendo com caneta nanquim, aquelas penas de nanquim, tem um lugar que já está com esferográfica, tem um lugar que está com um computador arcaico, tem um lugar que está com notebook. Então, de acordo com o público, né? Então, o cara está fazendo a cartinha dele lá, a caneta de nanquim, mas tem outro que já está com o notebook lá, com o computador. E quando, nessa época, não existia isso aqui, né? E eles lá já tinham uma ideia. Quem sabe o Bill Gates, né, estava lá
desenvolvendo as coisas lá, quando veio para cá, não estava não? Pois é, mas aí o cara veio para cá e teve quantas ideias, né, ele teve aí. Bom, então, gente, por fim, eu queria dizer o seguinte, eu queria que vocês não acreditassem em absolutamente nada do que eu falei para vocês, não acreditem, duvidem mesmo, fiquem, né, na incerteza, será que esse careca falou é verdade mesmo? Será que eu devo acreditar nisso que ele disse? Não acreditem, mas façam o seguinte, eu trago aqui uma lista bibliográfica para que vocês vão lá conferir, né, vão estudar, vão pesquisar, até porque eu desejo e espero que vocês não saiam daqui com uma certeza sobre esse mundo, não. Saiam em evolução mesmo, saiam aqui pensando, né, sobre as possíveis realidades e sobre o que pode nos esperar, mas que, em função disso, desse movimento interno, dessa ebulição de desejos de saber, vocês vão se debruçar nos estudos para que isso, então, se torne realidade na vida de vocês. E não acreditando naquilo que eu estou falando apenas. Tá certo? Então, muito obrigado por hoje, mais uma vez, até nosso próximo encontro. Boa semana a todos.